Capital do Caju FM 106.3. Hoje temos uma entrevista especialíssima com o nosso convidado, Rondinelli Pereira. Seja bem-vindo, Rondinelli. Bom dia a todos. Quero agradecer pelo convite. Bom dia a todos os irmãos que aqui se encontram, nos ouvindo, através dos meios de comunicação. Saudação da paz de Deus. Rondinelli, de onde você é? Onde é que você nasceu, né? A sua naturalidade, sua profissão. Eu sou natural de Fortaleza, mas me criei em Pascoal, na comunidade de Pascoal. Desde criança, fui criado lá pelos meus pais, a minha infância toda foi lá. Aos 9 anos eu fui coroinha, então tive esse primeiro contato com a igreja, servindo no altar. Esse primeiro contato com a Eucaristia, esse amor e esse zelo pelo altar. Então, eu sou formado em História pela UFC, me formei em dezembro de 2009, durante 4 anos, estive me preparando e fiz essa caminhada. Sou casado, bem casado, me chamo Ayune, minha querida esposa, e no momento atuo como professor no momento estou como professor de História no município, né, de Pacajus. E contando um pouquinho da sua trajetória, você falou essa experiência logo no início. Seus pais são de uma experiência de fé católica? Conta um pouquinho da sua história, fica à vontade para ir fazer esse... Pronto. Todo esse amor à Santíssima Virgem Maria, né, vai começar com a minha mãe, testemunho de casa, que eu sempre via ela rezando o Santo Terço. E ela sempre ia para a igreja, né? Ela que me levava para a capela. Então, eu me lembro de um episódio que foi bem interessante, que teve uma reunião para decidir algo sobre a capela, sobre a construção, algo não lembro. Era uma associação. E aí a mãe foi a única mulher que levou uma criança. E uma das pessoas disse: meu Deus, hoje ninguém assiste a reunião. Porque esse menino vai incomodar. Ele não vai acreditar. Engraçado, que eu passei a reunião inteira sentadinho, calado, ouvindo. Eu não fiz barulho. Eu já tinha essa capacidade de, quando estava na capela, silenciar. Era muito natural para mim, desde a infância. E no final, uma das pessoas, quando terminou a reunião, deu tudo certo, e alguém se levantou e disse: eu queria dar os parabéns para você, mãe, que o senhor vai educar muito bem seu filho, porque é a primeira criança que está aqui nessa capela, que não incomoda e não atrapalha o que estamos fazendo. Então, acho que o exemplo da minha mãe é fundamental, porque ela plantou em mim uma raiz de amor à igreja, de amor à Santíssima Virgem Maria, de amor a Jesus Eucarístico, que depois brotou, desabrochou. Aí depois você foi dando alguns passos, teve processo de catequese, como que foi esse processo? Pronto, aí eu fiz a primeira comunhão, depois fiz o crisma. Só que depois do crisma, aí é aquela história, né? Saí da igreja, me afastei. Comecei a ter novas amizades que me levavam mais para o mundo e me afastavam da igreja. E aí foi toda uma caminhada, né? De rebeldia, a fase da rebeldia, veio aquela fase da adolescência, onde eu queria mudar o mundo, eu queria ser diferente dos meus pais, que eu achava eles carretas. Então eu buscava outras formas de pensar, outras leituras de mundo. E nessas leituras de mundo eu entro aqui na escola, onde eu vou encontrar referências que eu achava extremamente interessantes, que eram os professores de histórias. Eu tinha um professor de história que, meu Deus, ele era incrível. Ele chegava sem livro. E simplesmente colocava tudo que ia dar na aula, no quadro, só com pincel, sem consultar nada. Ele citava livros de cabeça. E eu olhava assim para aquele homem e dizia assim: eu quero ser igual a ele. É assim que eu quero ser. E aí eu me espelhava muito nele. Só que tinha um problema. Ele era ateu. E aí eu comecei a me apaixonar pelo ateísmo. Então, assim, uma influência assim, ele me fez amar ler, me fez amar a ciência histórica, a ciência história, mas também começou a me atrair o ateísmo. Porque eu sempre fui uma criança que perguntava muito.
Eu questionava tudo. Por que é assim? Por que tem que ser desse jeito? Eu perguntava demais. Então, a minha caminhada como cristão, ela começa pela dúvida. Então, é o questionar tudo. É um pensamento crítico que questiona tudo, que derruba tudo, desconstrói tudo. E só fica de pé aquele que realmente é sólido diante de mim. Mas era muito próprio seu esse perguntar, ou porque você já foi sendo viciado a fazer isso, ou as duas coisas? As duas coisas. Isso é muito natural. Mas aí o ambiente estimula. Se você já tem um dom que Deus te dá, se você quanto mais estimular, quanto mais exercitar, melhor ele fica. Então foi isso, o ambiente estimulou. Sim. Aí nesse período, aí você já enveredou para o ateísmo mesmo? Ou quando foi que você decidiu, não, eu... O ateísmo eu vou abraçar assim de vez quando eu entro na universidade. Porque aí sim eu conheço doutores em História. Meu Deus, a minha primeira professora de História, que era a Introdução aos Estudos Históricos, ela era incrível, ela era fascinante. A forma como ela apresentava a História, eu ficava apaixonado. E aí os questionamentos que ela fazia, meu Deus. E aí começou também nesse processo, contato com esses professores incríveis, que eram muito bons professores. Na minha época, 2005, quando eu entrei na UFC, o curso era conceituar. Nós tínhamos os melhores professores. Então, eles me instigavam a sempre questionar. E eles começavam a falar muito mal da Igreja Católica. E eu fui nessa onda. Realmente, tudo que eles diziam fazia sentido. Nossa, a igreja matou milhões. E eu li os livros que eles me davam para ler. Aqui, de fato, está dizendo que ele me mostrava, ler aquele conteúdo ali. De fato, é verdade. E aí eu fui estudando pouco. Porque aí eu queria deixar um ensinamento para vocês. Quem estuda pouco sobre a igreja tende a odiá-la. Mas quem estuda em profundidade tende a amá-la. Isso foi o que aconteceu comigo. Primeiro eu estudei pouco, superficialmente. Só o que me disseram. E quando eu fui atrás, aí eu descobri a verdade. Aí nesse processo todo, esse ateísmo, ele foi criando também em ti amizades com outros ateus, com pessoas revolucionárias, com pessoas... Como se tornou o teu ciclo de amizade? O meu ciclo de amizade eram pessoas que odiavam a igreja, eram pessoas que defendiam o marxismo, né? De forma aberta, rasgada. De forma aberta e rasgada. E eu achava lindo, porque o projeto era assim: vamos construir uma sociedade onde todo mundo vai ser igual, onde a gente vai respeitar a diversidade. Aquilo me encantava, porque ele dizia assim: respeite o que é diferente. Então quer dizer que eu posso ser diferente e participar desse grupo? Pode. Quanto mais diferente, quanto mais diverso, mais vamos te acolher. Porque queremos uma bandeira colorida, uma bandeira cheia de cores, multicolorida, multivozes, né? Muitas vozes para somar, para fortalecer e derrubar esse sistema opressor, esse sistema que só tende a nos oprimir e que não deixa a gente ser feliz. Olha, essa igreja católica, ela nos oprime, ela não deixa o homem ser pleno. Isso nos ensinava. E eu achava que lindo. E o meu Deus não quer dizer que vamos abraçar todos. Seremos todos camaradas e irmãos. As mãos não vamos largar. Ninguém solta as mãos. Essa foi a primeira impressão. Teoricamente era maravilhoso. Gente, era lindo. Quem não quer um mundo assim? Você não quer não? Eu quero. Sem dúvida. Aí quando foi que, de fato, você foi percebendo que essa teoria... ela não era tão real, se afastava um pouquinho. Quando foi que esse ateísmo foi aos poucos começando a cair por terra? Deus, ele é incrível, porque ele percebeu que eu gosto de cantar. Então um dia surgiu a oportunidade, alguém me convidou para cantar na capela. Mesmo um dia na igreja eu queria me mostrar, eu queria dizer que eu sabia cantar, eu queria fazer da capela um palco. Aí eu fui. Aí comecei a caminhar no grupo. E aí teve o Aleluia, 2006. E aí o grupo de cântico
se reuniu para ir. Oba, passear é comigo mesmo. Bater perna é comigo mesmo. Não sabia o que ia ver lá, sabia nem que errado era mesmo. Eu fui. E estávamos lá, julho de 2006. Nunca esquecerei. Ali era o divisor de águas da minha vida. Porque já era de madrugada, acho que 3 horas da madrugada, e o Santíssimo vinha fazer aquela trajetória, sair do espaço da misericórdia, e no meio da multidão ia passar. Eu não entendia nada daquilo, achava aquilo muito estranho. Eu só sei que eu ouvia alguém falar, já somos 200.000 pessoas aqui. Se prepare, o rei vai passar. E nesse momento eu tive um ataque de pânico. E do nada, meu coração acelerou muito rápido, eu comecei a suar frio e passar mal no meio da multidão. E não disse a ninguém. O que ninguém sabia era o que estava passando no meu coração naquela noite. Porque naquela época, meus pais estavam numa crise no casamento. Então, estavam quase se separando. E eu estava com muito medo. Eu sentia um sentimento de abandono. Ele vai me abandonar, vai abandonar minha mãe. Isso me doía muito, mas ele não sabia disso. Eu estava com um sorriso no rosto. Naquela mesma época, eu estava passando por esse processo. Na época, eu namorava com uma pessoa e ela me abandonou. Porque ela disse que eu não estava preparada para viver esse momento que eu estava passando. Ela não queria, ela queria momentos felizes. Ela não queria alguém triste do lado. Então ela me abandonou. Quando ela se afastou de mim, todos os amigos de balada, que a gente ia pra festa, porque eu era forrozeiro, só vivia em forró, e perdi uma festa, dançava que só a noite todinha. Cadê eles? Todos me abandonaram. E eu comecei a passar mal. Aí um ateu, se ajoelha no chão, passando mal, morrendo. Pronto, eu vou morrer aqui mesmo. O coração nunca bateu tão forte. E eu tive um momento de, como se uma luz dentro de mim dissesse assim, e eu fiz uma súplica. Senhor, eu não sei se tu existe. Mas se tu existe, são 200.000 pessoas hoje aqui. Eu quero ser orado por ti. Olha pra mim. E eu fiz essa oração. Eu continuei passando mal. E no meio daquela caminhada, as pessoas, Jesus ia passando, o sacerdote com o Santíssimo, as pessoas iam se afastando. E eis que ela parou. E o sacerdote virou para mim. E aí o refletor focou em Jesus. E uma luz focou no meu rosto. E eu olhei para Jesus a primeira vez. Foi a primeira vez que eu olhei para Jesus e ele olhou para mim. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Ninguém nunca me olhou daquele jeito. E aí eu senti uma voz que estremeceu dentro de mim, lá do fundo da minha alma, que disse assim: onde estão aqueles que disseram que nunca ia te abandonar? Cadê eles? Como é que ele sabia disso? Como é que ele sabia? Ninguém sabia disso. Só ele sabia. E aí Jesus disse... Aí eu comecei a chorar. Eu desabei. Porque eu disse, realmente, Senhor, todos me abandonaram. Todos. Amigos, namorada, meus pais, todos. Isso, no caso, foi uma voz interior no teu coração ou foi alguém que foi usado em profecia? Como foi esse momento? Foi uma voz interior no meu coração. Era um momento que só Deus e eu. Naquele momento, 200.000 pessoas desapareceram. Não existia mais ninguém, era só nós dois. E aí foi o último golpe. Primeiro ele me feriu. Aí depois me curar. E ele disse: pois se nessa noite você me acolher no seu coração, você nunca mais vai se sentirá sozinho. Porque o amor que eu tenho por ti, o amor que eu tenho para te dar, não passa. Não abandona. É presente. Eu já me acabei de chorar. E a partir daquele dia, tudo mudou. Claro que é um processo. Não foi assim, da água para o vinho. Mas aquela experiência que eu não entendi, porque eu era ateu, como é que eu ia explicar? Eu comecei a pensar, não, deve ter tido uma alucinação, talvez a glicose baixou e eu comecei a ouvir vozes. Naquele primeiro momento eu não entendi nada.
porque eu não acreditava naquilo. Aquele momento para mim não era possível. Então, eu fui meditando, como eu tenho essa facilidade de meditar, de me perder em pensamentos, eu fiquei meditando. Isso foi em julho, e eu tive um mês para pensar. Quando eu retorno para a universidade, eu faço uma loucura. Eu volto com um crucifixo no pescoço. Eu achava, porque me disseram que o importante é a diversidade, que eles iam me abraçar do jeito que eu era, porque afinal ninguém ia soltar as mãos. Só que quando eu entrei na faculdade, que todos olharam para mim, não foi um olhar de amor, não foi um olhar de eu te apoio. Você é diferente de nós, mas eu te apoio. Não foi. O olhar foi, eu te odeio. Por que tu tá com isso no pescoço? Eu não quero você aqui. Eles não disseram isso com palavras, a primeiro instante, mas com olhar. E eu nunca vou me esquecer de um professor que, quando me viu sentado na cadeira, olhou para mim, disse uma piada que eu não vou repetir. E eu fiquei extremamente constrangido e toda a sala riu. E nesse dia eu voltei para casa chorando, com vergonha de ser cristão. E eu passei algumas semanas numa grande batalha, porque eu tinha lido uma passagem que dizia que não devemos ter vergonha em anunciar Jesus, porque no dia do juízo, se tiver negado a ti, Senhor, seremos negados também. Então começou uma batalha dentro de mim. Eu ia no ônibus com o crucifixo, porque eu me sentia tão feliz em usar. Mas quando estava perto da parada, eu tirava e escondia. Porque para mim era muito difícil. Um menino do interior, sozinho numa cidade grande, que nessa época eu estava morando com os meus tios, né? Num bairro, Tancredo Neves. Então para mim foi muito difícil, porque eu estava longe de casa. Nessa época você tinha que idade, mais ou menos? Uns 21, eu acho. E aí foi. E aí depois, aí eu comecei essa batalha. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu só aguentei um semestre. Com essas provocações. O professor gostava, e aí eu assumi, depois de algumas semanas sofrendo de não usar crucifixo, eu decidi usar. E aguentar as consequências. E aí eram piadas. As pessoas gostavam de contar piadas sobre a igreja, de que o padre era pedófilo, que todo padre era pedófilo, de que os santos não viviam a castidade, que era uma mentira. Sempre tinha uma piadinha que todo mundo ria e que eu ficava extremamente constrangido. E ninguém nunca se levantou para dizer assim, professor, respeite a fé dele. Nunca teve um colega que dissesse assim. Eu também não acredito no que ele acredita, mas eu acho que ele merece respeito. Não teve. E aí foi quando eu percebi que poderia ser qualquer coisa. Poderia ser da religião A, B, C ou D. Você não podia ser cristão. Porque naquele espaço, o curioso é isso, porque a universidade, quando a universidade surgiu por causa da Igreja Católica, quando ela surgiu, a essência dela era isso. Era um universo de pensamentos e ideias que compartilhavam, que conviviam juntos. E cresciam juntos. Não eram pessoas que pensavam do mesmo jeito, não. Cada pessoa tinha seu pensamento, mas elas defendiam os mesmos valores. Né? E isso se perdeu na universidade. Hoje existe apenas uma mentalidade. E quem não pensa como eles pensam, está cancelado. Não tem voz. Então, acabei a história, e aí foi que as máscaras caíram. Tem algo de errado. Eles me disseram para mim que acolheriam qualquer pessoa diferente. Aí disseram qualquer pessoa, desde que não seja cristão. Porque nós somos inimigos dessa igreja hipócrita. Nós somos inimigos de tudo que ela prega. Porque durante 2000 anos ela torturou, massacrou, perseguiu e queimou mulheres.
Como podemos ser amigos assim? Essa instituição que só perseguiu, só fez o mal, que apoiou o nazismo. Não podemos ser amigos dela. Nós temos que combater, porque um conservador, eles diziam, né? Não há diálogo com o conservador, há enfrentamento. E uma vez disseram, um professor, que para um conservador nada melhor do que uma boa espingarda e uma boa pá com a cola. Combater, dialogar nunca. E aí esse foi o choque de realidade. Eu comecei a... Então, se eles mentiram sobre essa primeira promessa, sabe mais o que eles mentiram para mim? E eu fui atrás. Pronto. Forte, né? E diante dessa situação, o momento de ser pessoa em desistida, de continuar na universidade, parar de vez, como foi essa situação? No final do semestre de 2006, devido a tantas humilhações e perseguições, não de todos, tinham pessoas boas também lá, mas de alguns específicos, mais radicais, só os radicais, né? Eu tive uma noite, eu fui tentar jantar e não consegui. E aí eu tive uma crise de choro. Eu chorei durante 1 hora sem parar. E a minha tia ficou preocupada, porque ela não sabia o que estava acontecendo. E eu não conseguia falar. Depois de 1 hora chorando, eu me acalmei. Ela fez um chá, me acalmei. Eu só consegui dizer, eu quero voltar para casa. Eu não aguento mais. No outro dia, meu pai veio me buscar. E em silêncio, a gente não falou uma palavra. E aí eu pensei em trancar e desistir. Mas aí, graças a Deus, Deus colocou na minha vida pessoas incríveis. Os meus pais que sempre me apoiaram, sempre estiveram comigo em tudo. Meu pai sempre fez questão que eu só estudasse. Ele se sacrificou cada gota de sono. Muitas vezes acordando 5 horas da manhã e dormindo 10 horas, trabalhando para me sustentar, para que eu só estudasse e não precisasse trabalhar. Então, eu sou muito grato ao meu pai, por ele saber ser sempre o homem que protege, provê e cuida. E a minha mãe, eu sempre com o texto na mão, testemunho. Devido a essa experiência, eu acabei desenvolvendo ansiedade generalizada. E esses anos que eu tive que ficar na faculdade, eu tive que tomar medicação, tarja preta. Para poder suportar. Aí fui acompanhado durante 3 anos por psicólogos, para me ajudar a lidar com tudo isso. E as minhas crises de ansiedade eram muito fortes, né? Só em pensar que eu ia voltar, eu passava mal. Eu fiquei 3 dias de cama quando eu pensei que eu tinha que voltar. Não tinha força para levantar. Aos poucos com terapia, medicação, isso fazendo parte da minha alma, né? Me deixou muito frágil emocionalmente. Mas esse ambiente, por exemplo, digamos que tem centenas ou milhares de pessoas ao longo do ano, né? Sem dúvida deve ter pessoas lá que participam de paróquias, né? Que tem pastorais e são de grupo de oração. Como é que você avalia? Você acha que talvez estão lá no cantinho delas escondidas, que não chegam junto para somar? Porque eu sei que alguns locais têm um trabalho mais de soma, né? De fazer até grupo de oração, né? Não sei se depende do horário, depende do ambiente. Mas nesse período não chegou um grupo de apoio para te auxiliar, para fazer isso? Como que foi? Foi abandono total mesmo. Na Divina Providência, né, Deus me deu 2 amigas que me ajudaram na caminhada. Uma era católica, da comunidade católica, e a outra era protestante. Gente muito boa, né? Muito doce. E nós nos unimos, eram nós 3. Se existiam outros cristãos, eu não conhecia. Não se apresentaram, não fizeram questão de dizer que eram. Mas nós 3 se unimos. Nos unimos para ficar mais fortes, fortalecidos juntos. E aí nos apelidaram de puritanos. Por onde a gente passava, eles chamavam assim, ó,
Eles cochichavam, mas não os puritanos. A gente era meio que um pouco excluído. Porque a gente tinha as festas noturnas, né? E a gente nunca foi. Depois das aulas de manhã, era costume a minha turma da história ir para um bar. Acontecia às vezes eles beberem tanto que parar no hospital para tomar glicose, né? E eu nunca fui, eu nunca quis ir. Então a gente era os estranhos. Todo mundo ia. Todo mundo participava das festas. Por que eles não? Acho que eles se sentem muito especiais, muito santos, para não se misturar com a gente que é pecador. Não sei. Não sei o que passava, não sei o que passava no coração deles. Eu sei o que passava no meu. Então, o nível moral no ambiente universitário geralmente é muito decadente. Eu me lembro uma cena que eu nunca vou esquecer. Chegou um rapaz que era muito inocente. E no pátio do meu curso, tinha um rapaz fumando, né? Algo ilícito. E ele ficou chocado. E ele correu para a coordenação para contar. Porque ele nunca tinha visto isso. Os coordenadores começaram a rir, deram uma gargalhada. Meu filho, aqui é a universidade. Você pensa que não está na escola. Todos riram. Ele virou motivo de chacota para a turma toda. Foi o comentário da semana. Ou seja, ali era a regra, não era a exceção, né? Isso. E depois, além dessas chacotas, teve coisas mais pesadas, tipo ameaças, coisas que te até criaram problemas mais sérios ao longo desse percurso de vida católica mais firme, mais decidido, porque eles viram que você não desistia, né? Isso. Você estava firme Isso. e ali convicto nos seus valores, Isso. naquilo que você tinha como visão de mundo. E qual foi a postura deles para tentar te intimidar, para fazer você reverter do processo? Pronto, eu me formei, não quis festa, porque não tinha o que festejar com eles. Com eles não, tinha com a minha família, que me apoiou. Me formei, o tempo dos anos passaram, e teve uma época na história do Brasil, recente, que 2 candidatos disputaram o poder. De um lado, tinha um que defendia o aborto, a legalização das drogas, e eu era contra tudo isso, então esse eu já rejeitei. Do outro lado, tinha outro candidato que defendia a vida, a liberdade, a família. Aí eu vou ficar com isso, porque é isso que eu defendo, é isso que eu acredito. Então, eu como cristão não tive dificuldade de escolher, porque eu escolhi aquele que era mais próximo dos meus valores. Ele não era perfeito. Eram as 2 opções que tinham e Mas você tinha que escolher alguma coisa, né? E aí, eu resolvi postar isso no Facebook, que eu ainda tinha Facebook. E aí, eu não me lembrava mais desse povo. Não me lembrava que existia mais esse povo. Porque eu já estava seguindo a minha vida, eu já estava bem, já tinha me libertado da medicação, tinha feito o desmame da medicação, estava bem, não precisava mais de terapia, tinha recebido alta. E publiquei claramente, defendendo esses valores e o candidato tal. Foi uma enxurrada de mensagem na publicação dessas pessoas que ainda estavam adicionadas. Elas me ameaçaram. Foram muito violentas. Disseram que ia encontrar um jeito de falar com o reitor para rasgar o meu diploma. Colocaram palavras de baixo escalão. E teve um rapaz que em alguns momentos eu até ajudei ele na universidade. Ele disse que eu merecia um tiro na minha cabeça. E no dia que me encontrasse, eu ia ver. Eu fico um pouco assustado, porque eu não sabia que era assim. Tão violento assim. E muitas mensagens de ameaça. Muitas. E aí eu me lembro que eu escrevi um texto. Nunca vou me esquecer. Porque ele disse que eu era... Disse muitas coisas, eu não vou usar os termos, que o dente não permite. Ele disse que eu deveria ter vergonha, porque estava traindo uma causa. Eu não sei que causa era essa, porque eu não defendia essa causa. Não partilhava dessa causa. Eu lembro que eu escrevi um texto. Eu fui rezar, falei com Deus, chorei. E depois Deus me colocou no coração e eu escrevi. Eu escrevi um texto assim. Fiz um exame profundo de consciência. E nada encontrei em mim que fosse motivo de ter vergonha.
acordo todos os dias, 5 horas da manhã para trabalhar. Vou dormir às 9, para aguentar no outro dia. Faço um bom trabalho, procuro ser um bom professor, um bom colega de trabalho, procuro ser amoroso com os meus alunos, estar sempre atento às necessidades deles. Mas me perdoe se eu não acredito num sistema chamado socialista, que é tão fracassado que não deu certo em lugar nenhum. Me perdoe por não acreditar mais em utopias. Me perdoe por ter conhecido a verdade, porque só existe uma verdade. A verdadeira Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque o cristianismo não é uma ideologia, como diz o professor Olavo de Carvalho. O cristianismo é uma realidade material. Quando você pega o livro de Gênesis, você vê Deus dizendo, faça-se a luz. Ali é uma realidade material. O cristianismo, o catolicismo, ele é muito mais que uma doutrina. É muito mais do que uma ideia. O cristianismo é uma realidade material. E a verdade, ela não é uma ideologia, uma forma de pensar. Para nós católicos, a verdade é uma pessoa viva, ressuscitada, que eu vi, eu era ateu e eu vi Jesus, ele falou comigo. E quem é que pode negar que eu passei por isso? Quem é que pode tirar o mérito dessa experiência? Fui eu que vivi, não foi você, fui eu. Quem é que pode? Eu, não você. Então, para um ateu dobrar o joelho diante de Jesus Eucarístico, quem é esse homem? Quem é que ele é capaz de fazer? Que homem é esse que é capaz de destruir e quebrar o coração mais duro, mais seco, mais morto? Só Jesus Eucarístico. Então, meu profundo amor a Jesus, quando eu penso em Jesus, cada vez que eu estou diante do Santíssimo, sempre é o mesmo olhar. Eu reconheço o mesmo olhar. São dois enamorados que se olham sem precisar dizer nada. Queria que você falasse um pouquinho também, da sua experiência com a Santíssima Virgem Maria. Hoje você tem uma correntinha de consagração, Nossa Senhora, né? Você falou do Rei dos Reis, falar da mãe do Rei dos Reis, né? Da Santíssima Virgem. Fala um pouquinho como foi esse enamorar-se com a Santíssima Virgem. Nossa, eu tinha um medo no início da caminhada, de às vezes amar mais Maria e deixar Jesus de lado. Eu sempre tive esse medo. E aí eu conheci São João Paulo II, que dizia justamente isso: não tenha medo de amar Maria. E logo em seguida eu conheci o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, pelos arautos, que resolveram fazer um curso de consagração na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Um amigo me convidou só para ver. Eu fiquei curioso. Nossa, existe uma consagração? Porque eu tinha vivido uma batalha espiritual, eu nunca contei isso para ninguém. Uma vez eu estava rezando no quarto, eu tinha formado um grupo de oração no Pascoal, nas jovens. Naquela noite eu cheguei em casa e fui rezar. Já eram mais de 10 horas. E um ser estranho entrou no quarto. Era escuro, não tinha formato, era só uma sombra. E eu senti a presença muito ruim. E eu disse: eu sei que você está aqui. Aí nessa hora, eu senti todas as minhas forças esvaírem, como se eu fosse morrer. Era como se ele sugasse toda a minha energia vital. E eu tive muito medo. E eu saí correndo daquele quarto. E durante 3 meses eu não consegui dormir sozinho no quarto. Eu dormia no quarto com as minhas irmãs. E eu fiz de tudo. E aquela presença ruim não saía da minha casa. Era alguém ou algo com muita fúria, com muita raiva de mim. Queria me matar. E aí eu fiz de tudo. Até que veio uma inspiração nas minhas orações. Reze o rosário. Quando eu rezei o rosário, fui embora. E aí meu coração disse assim: meu Deus, eu queria ser todo de Maria. Mas como é que a pessoa faz para ser todo de Maria? Eu não sabia. Anos depois, o curso de consagração dos arautos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, 2017. E aí meu Deus, é a resposta da minha oração. Aí eu fui. E aí nesse ano que eu estava em preparação, já faltava uma semana para se consagrar. E eu começou aquela batalha: eu acho que eu não vou. Tá vendo que isso não é para mim? Como é que um pecador como eu assumir um compromisso? Isso é sério.
Tu acha que eu quero ir pro inferno corrente e tudo? Não. É sério o negócio, eu fiquei com muito medo de não conseguir dar conta. Aí eu tive um amigo meu ia para São Paulo, ia embora, e eu fui visitá-lo em Paraipaba. E nesse dia, a gente foi à noite de bicicleta no escuro, era uma comunidade muito longe e a estrada era uns 3 quilômetros, tudo escuro. E a gente foi, aí eu preguei, contei meu testemunho da experiência com Jesus Eucarístico, e na volta a gente de bicicleta. E aí tinha uma ladeira muito perigosa, porque já teve muitos acidentes, porque ela era toda feita de terreno pedregoso. E eu me lembro que o sábio falou assim, Rondinelli, cuidado, vai devagar e vai segurando o freio, pra gente não cair, porque se tu cair vai se machucar. Ele para lá no final da ladeira. E quando ele disse isso, simplesmente faltou o freio. A bicicleta não tinha mais freio. E ela começou a andar mais rápido, e mais rápido, e mais rápido, e mais rápido. E eu me lembro que às vezes assim, mãe, me ajuda. Só me lembro de dizer isso. E eu não sei explicar às vezes. Até hoje eu não sei explicar. Eu ia bater de frente numa cerca de arame. E simplesmente eu senti um perfume de rosas. E aí a bicicleta parou. Ela parou e eu caí de lado na areia, como se caísse no pó de uma mão. Eu não entendi. E os meninos começaram a rir. E disse, como é que tu parece a bicicleta? Com o pé, com alguma coisa? Eu não falei nada, fiquei só em silêncio, porque eu estava tentando entender o que foi que eu vivi naquele dia. E aí no outro dia teve a adoração santíssima. E eu conversando com Jesus, e ele disse assim para mim, olha filho, aquela noite o diabo queria a tua vida. Ele tentou contra a tua vida, porque ele queria que você morresse naquela noite. Só que tem um detalhe, ele não sabia que você já era todo de Maria. Então ele não podia mais te tocar. Então eu comecei a chorar. E aí eu me decidi. Todo teu, Maria. Não há mais dúvida. A partir de hoje, não há mais dúvida. Serei todo teu, para sempre. E para mim, nunca tive dificuldade que algumas pessoas, algumas denominações cristãs têm essa dificuldade. Por que recorrer a Maria, né? Sim. O exemplo de Maria na minha casa foi muito natural. Porque quando eu queria alguma coisa, eu não ia pedir o pai. Era mais rígido, né? Mais firme, mais viril. A mãe sempre doce. Aí eu ia lá na mãe, eu queria ir para tal canto. Será que o pai deixa? Para deixar para ser um jeito de convencer ele. E ela com jeito de mãe, com aquele cuidado de mãe, ela fazia aquilo que agradava, ela sabia o que agradava a ele. E ele no começo queria resistir, mas devido ao pedido dela, ele deixava. E aí quando eu li o tratado, eu vi a minha vida ali. Porque me lembra aquele momento que São Luís fala, que às vezes a gente vai ofertar algo para Deus, só que a gente é tão imperfeito, no fundo da nossa alma tem a marca do pecado original, por melhor que seja, por mais boa que seja a nossa intenção, sempre vai estar corrompida e suja. Mas se você entrega uma maçãzinha para Nossa Senhora, ela coloca numa bandeja, ela limpa aquela maçã, ela coloca numa bandeja, ela adorna aquela bandeja, que fica tão lindo que o rei olha assim, quem foi que entregou um presente tão lindo? Foi teu filho, José Rondinelli. Meu Deus, Deus vai cuidar. Porque tá lindo demais. Então, assim, a minha imperfeição nunca vai conseguir agradar a Deus. Mas por Maria, com Maria e em Maria, Jesus se alegra nas pequenas obras que eu faço. Mas sempre eu faço e entrego a ela. Como eu sou escravo de Maria, escravo de Jesus pelas mãos de Maria, tudo que eu faço eu entrego a ela. Porque ela vai adornar, ela vai tornar agradável a Deus a minha pequena obra. Nesse caminho, Rondinelli, de querer ser todo de Deus, pelas mãos da Virgem Maria, de querer cada vez mais se entregar, alguma vez passou no seu coração, por exemplo, de ir para a vida religiosa, ir para o seminário? Como foi esse processo de encontrar a vocação como matrimônio, né? Porque às vezes, geralmente, quando a gente tem uma experiência com Deus,
Geralmente a gente fica muito confuso em relação ao estado de vida, né? A vocação. Isso. Ou há pessoas que se fecham logo. Não, eu nunca vou me casar, eu nunca vou ser padre, eu nunca... A pessoa fecha logo o discernimento para não ser aquela vocação, né? Como foi esse processo na sua vida? Se puder falar, óbvio, né? Se não puder, tranquilo. Com certeza. Assim, realmente eu vivi esse dilema. Porque se era todo, era tudo. Como Terezinha, eu não queria só algo da cesta, eu queria a cesta inteira. Eu queria tudo. E eu achava que só era possível ser santo se fosse religioso. Então, como eu conhecia a história de Padre Pio, eu caminhava para essa linha, né, dos freis. E eu queria ser todo de Deus. Porque eu achava muito lindo isso. Se eu ser para ser tudo teu, então eu vou abandonar tudo. Eu vou abandonar a família, trabalho, eu quero abandonar tudo. Eu quero ser inteiramente teu. E foi um ano de discernimento. E até que um dia Deus colocou um sacerdote muito, muito especial na minha vida. Na vida da Igreja da Coração de Jesus, um dos freis. Né? Eu falava para ele dessa angústia. Depois de muitos anos, viu, nesse dilema. Eu achava, e o pessoal dizia, tu tem cara de ser padre, tu dia você era padre. Esse menino um dia vai ser padre. Desde pequeno, eu com 9 anos de idade, porque quando tinha as missões, eu era o único coroinha que acompanhava. As outras mães não deixavam, e eu ia. Eu cresci ouvindo a pessoa dizer, esse menino vai ser padre. Olha o jeito que ele olha para Jesus, olha o jeito que ele tem ele pelo altar. Então eu vi esse dilema, até que um dos freis, não recordo o nome, mas ele disse assim, filha, qual é o teu desejo? No fundo do teu coração você sabe, não sabe? Eu disse, eu sei. Mas Jesus não disse que a gente deve negar a si mesmo? Isso não é cruz. Mas qual é o seu desejo? Meu maior sonho desde 15 anos de idade é formar uma família e ser pai. Pois essa é a vontade de Deus na sua vida. Porque Deus não coloca no coração do homem um sonho que ele não pode realizar. Meu Deus. Naquele dia eu saí com uma paz tão profunda do que eu tinha encontrado na minha vocação. Porque, Oséias, quando a gente sabe de fato qual é a nossa verdadeira vocação, a gente é feliz. A gente é muito feliz. Quando a gente vive o chamado de Deus. Então, você que está nessa dúvida, acho que você já sabe, você que está me ouvindo, talvez você já sabe qual é a sua vocação, você está com medo. Está com medo de abraçar, está com medo de se abandonar. Todas as vezes que eu me abandonei nos braços de Deus, eu nunca me arrependi. Agora tem que ser como uma Teresa de Calcutá. Seja como um lápis nas mãos de Deus. Seja dócil, não resista. Deixa ele fazer. Como dizia o Padre Cristo, foi nosso querido pároco. Não sou eu que faço, é Deus que faz. Então não tem mérito nenhum. Então você que está me ouvindo, foque em Jesus, esqueça de mim. Não fique pensando, nossa, o Rondinelli passou por tudo isso. Não, esqueça o Rondinelli. Ele não é importante. Esqueça o José Rondinelli. Ele é insignificante. Olhe e contemple o que Deus fez na minha vida. Eu quero que você foque nisso. Esqueça eu. Foque naquilo que Deus fez na minha vida e pode fazer na sua. Por favor. Alegre o coração de Deus. Nós estamos encaminhando já para o pertinho do término. Eu queria que você deixasse para os jovens também alguns instrumentais para eles estudarem também, né? Para eles começarem também a abrirem os olhos, os jovens, os adultos, os casais, para quem está muito impregnado com esse pensamento de mentalidade revolucionária, marxista, né? Quais foram os livros, os padres referenciais, os autores, professores que te ajudaram nesse caminho, né? Foram muitos, né? Mas vou dizer 3. Primeiramente, Padre Paulo Ricardo. Se você quiser descobrir a coxinha de fumaça que existe dentro da igreja e dentro da sociedade moderna, siga o Padre Paulo Ricardo. Se possível, invista nos cursos dele.
se inscreva no canal dele, pague os cursos e assista um por um. O de Paulo Ricardo, ele me salvou. Principalmente do curso Revolução e Marxismo Cultural. Essa é a base que tirou as vendas dos olhos. E o resto eu corri atrás. Segundo, professor Olavo de Carvalho. Principalmente o livro dele, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Leia e você descobrirá a verdade. Muitos apontamentos. E o terceiro, não posso esquecer de dizer, meu querido atual professor Edmilson Cruz, que é o cara, grande historiador, mestre em história, que o fiz conhecer pela minha esposa, que ela me apresentou, que ele tinha um curso, Deixe de Ser Enganado. Maravilhoso. Eu, como professor de história, descobri que fui enganado muitas vezes na universidade. Me contaram muitas mentiras. Para ser bem breve, disseram que a igreja matou milhões. Beleza. A época mais violenta da igreja foi a Inquisição Espanhola. No longo período da Inquisição Espanhola, só foram 1.303 pessoas mortas. Revolução Francesa. No primeiro ano, não vou contar as décadas não, o primeiro ano, 50 mil pessoas mortas por não negar Jesus Cristo. Agora eu pergunto, por que não me contaram isso? Pergunto também, quem foi mais violenta? A Igreja Católica ou a Revolução Protestante? Quem foi mais violenta? A Igreja Católica ou o comunismo, que matou 100 milhões de pessoas? Juntando duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não consegue equiparar e nem superar. Basta ler o livro Negro do Comunismo, está lá. Professores renomados de Harvard fizeram a catalogação de documentos históricos e provando, se você soma, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas por causa do comunismo. Tem um professor que eu trouxe aqui, não sei se ele é professor, aliás, né? Mas ele é um escritor, Daniel Chagas. Ele veio uma vez aqui no programa, na época era Trocando Ideias. Era nesse mesmo estilo de bate-papo, né? E ele tem 2 livros escritos, um sobre cristofobia no século XXI e outro sobre ateísmo, como evangelizar os ateus, né? E depois eu entrevistei ele apenas pelo WhatsApp mesmo e coloquei depois a entrevista no YouTube. E pretendo trazê-lo novamente aqui, se Deus quiser. E por que eu lembrei disso? Porque diante da sua história de vida, eu lembro que eu conversei com um jovem esse ano, em outubro desse ano. Olha só a armadilha. Ele é dessa turma dos revolucionários, né? E quando eu falei o termo cristofobia, para ele, não existe cristofobia, nem cristianofobia. O que existe é intolerância religiosa. Mas por que o termo é importante para os revolucionários? Porque se eu uso o termo intolerância religiosa, quem será os intolerantes? A maioria. E quem é a maioria? Praticante ou não, são os cristãos. Então, quem são os perseguidores, como você colocou no início, que é rotulado como malvados, perseguidores, cruéis nesses 2000 anos? Os cristãos. Lembro que teve no Enem uma redação que o tema era intolerância religiosa. Qual é a grande ideia? A ideia é, eu coloco um tema que não existe no Brasil como uma coisa macro. A pessoa vai ter que se esforçar para falar de um tema que ela não tem nem ideia de intolerância religiosa e vai dizer, não, realmente tem uma intolerância religiosa generalizada no Brasil, e ela vai começar a criar uma fantasia ficcional. Uma coisa é uma intolerância pontual, né? Sim. Outra coisa ela é macro. Sim. Enfim, aí quando eu comecei a questionar a pessoa sobre o movimento revolucionário e por que o movimento das letrinhas
e o movimento feminista, eles não conseguiam se dar bem, e porque um não defendia o outro, por exemplo, quando os jogadores entra, por exemplo, uma pessoa das letrinhas, né, para ocupar o lugar das mulheres nos jogos e competir de forma não leal, Sim. Como é que fica resolvido isso? Você falou, eu não sei responder. E eu falei, e quando vocês acusam os cristãos e perseguem cristãos? Isso não é cristofobia? Ele, não. Então o que é? Ele, não, mas... ou seja, há uma proibição do termo. Foi feita uma pesquisa e esse livro ele vai catalogar de forma clara esse cristofobia no século XXI do Daniel Chagas, né? Que os que mais perseguem os cristãos são os regimes comunistas, os países onde tem prevalência do Islã e também a questão dos hindus, né? Não estou dizendo que são todos os islâmicos que fazem isso, mas em vários países onde existe a prevalência. E o que acontece? A islamofobia dizem que existe. Todas as outras fobias existem, mas a cristianofobia, a cristofobia não existe. Por quê? Porque é proibido falar a verdade. Você é prova concreta que existe a cristofobia. Nós estamos entrevistando há 1 hora o nosso amigo Rondinelli Pereira, que é prova cabal que a cristofobia existe. Está aqui na minha frente a prova concreta. Então, negar isso é um jogo desonesto, é uma guerra semântica, é você querer jogar na nossa cara que nós somos burros e otários. Nós não somos. Nós não somos inimigos de quem escolheu o pecado. Nós queremos a sua salvação. Nós queremos a sua santificação. Mas não venha nos dizer que nós somos intolerantes. Nós amamos você. Nós queremos a sua salvação. Mas nós não queremos aplaudir o seu pecado e nós não queremos que você continue na loucura de escolher o pecado, as revoluções e achar que isso é normal. Não é. Então quero agradecer muito ao Rondinelli. Eu me segurei vários momentos aqui para não chorar, para não me emocionar. Quase que eu pedi um chá ao Marcondes, né? Para ele fazer também um chazinho para mim. Percebi que o Rondinelli se segurou muitas vezes também para não encher o estúdio de lágrimas, né? Muito forte seu testemunho e nos edificou demais. Se pudesse ser 2, 3 horas de podcast aqui, seria pouco tempo, né? Mas a gente combina para ano que vem, né? Mais papos. Você pode falar mais um pouquinho, viu? Eu queria só falar assim, é pro jovem, bem rápido. Jovem, por experiência própria. Se você quer ser revolucionário hoje, seja católico. Se case. Tenha muitos filhos. Abrace a tradição. Porque entrar na universidade, ficar do lado de mais de 2.000 pessoas para virar modinha e ser aceitozinho, e ficar contra seus pais, que são 2 pessoas, você não é revolucionário, você é um covarde. Então, seja homem, seja mulher, seja cristão. Eu lembro que você citou, eu acho que você é amigo de Santa Catarina de Sena, né? Ela marcou a sua história aí. Como é que é Santa Catarina de Sena? Você tem um apreço por ela, uma devoção? Ou são frases dela que te marcaram, Santa Catarina de Sena? Qual é o santo da sua devoção, assim, Os santos que te de marcaram? devoção que marcaram mais, primeiro Santa Teresinha, porque é minha madrinha espiritual. Santa Catarina de Sena são as frases que me marcaram mesmo. Mas a minha caminhada mesmo é Teresinha e Francisco de Assis. Santa Teresinha, qual é a marca dela que te... Porque antes de Teresinha eu tinha a imagem de um Deus carrasco e castigador. E quando eu li o diário dela, eu conheci o doce Jesus. E a pequena via, e eu fiquei apaixonado. E Francisco, essa pobreza, despojados. Então, sempre isso. E a frase cabal, assim, de Santa Catarina, que você lembra de algum? Pode olhar aí, tranquilamente. Essa que me marcou muito foi quando ela diz: se fores o que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Essa frase me marcou muito. Então, jovem, seja o que Deus quer, e você colocará fogo no mundo.